Quem é humilde sempre perde. Não vale a pena ser humilde. Porque geralmente as pessoas arrogantes é que são aclamadas, é que são respeitadas. Eu nunca vou conseguir ser humilde. Eu tenho que lutar pelos meus direitos. Eu não posso continuar a ter a vida perdendo. Basta de ser humilde. Infelizmente, queridos irmãos, essas palavras são comumente ouvidas nos nossos dias. Cada um com a sua razão, as pessoas infelizmente não querem mais ser humildes. Elas acham que ser humilde é perder tempo. Ser humilde é perder oportunidades. Ser humilde é perder amizades. Mas será que Jeová também pensa assim? Qual é o ponto de vista de Jeová sobre humildade? Por que ser humilde é tão importante assim? E vamos usar o exemplo bíblico do rei Josias, do passado, para entendermos por que é importante sermos humildes. Esse exemplo vai nos ajudar a ver que, afinal de contas, ser humilde não é perder tempo. E também nós vamos ver claramente que quem pensa assim, como citamos no início do nosso discurso, provavelmente está a buscar a aprovação de meros seres humanos. Então nós perguntamos: você quer a aprovação de quem? De Jeová, que valoriza os humildes, ou de um ser humano imperfeito, que hoje valoriza você e amanhã desvaloriza? Por favor, abra a sua Bíblia no livro de 2 de Reis, capítulo número 22. Esse será o capítulo que nós vamos usar para falar sobre a importância de ser humilde. Como dissemos, havia uma ocasião lá no Israel antigo que quem governava era o rei Josias. E é interessante que ele demonstrou a humildade em pelo menos de duas formas. Primeiro, Josias deixou claro o seu desejo em procurar a orientação de Jeová. E segundo, ele reconheceu e corrigiu imediatamente os seus erros. Então é nessas duas vertentes que vai basear-se o nosso discurso. Procurar a orientação de Jeová e reconhecer e corrigir os nossos erros, com certeza que é sinal de humildade. Então vamos ver como é que o rei Josias fez isso. Livro de 2 de Reis, capítulo 22, versículos número 1 ao versículos número 5. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei e reinou durante 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jedida, filha de Adaías de Boscote. Ele fez o que era certo aos olhos de Jeová e andou em todos os caminhos de David, seu antepassado. Não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa de Jeová, dizendo: vai ter com Hilquias, o sumo sacerdote, e que ele recolha todo o dinheiro trazido à casa de Jeová que os porteiros recolheram do povo. Que o dinheiro seja entregue aos que supervisionavam a obra na casa de Jeová. Eles, por sua vez, irão entregá-lo aos trabalhadores na casa de Jeová, que deverão reparar a casa. Então, basicamente, queridos irmãos, como mostra o versículo número 2, nós já vimos vários vestígios de humildade da parte do rei Josias. É verdade, naquela ocasião tinha um trabalho muito grande. Eles precisavam reabilitar a casa de vários irmãos. Então fez uma contribuição e ele pediu que essa contribuição fosse recolhida. Mas é interessante que o versículo número 2 mostra que o rei Josias andou em todos os caminhos de David. O que isso significa? David era um servo leal de Jeová do passado. Ele também havia servido como rei de Israel. Jeová olhava com favor a Davi.
E foi exatamente esse exemplo que o rei Josias escolheu seguir. Sinal de humildade. Por quê? Porque Davi era alguém que se esforçava a seguir as orientações de Jeová. E com certeza Josias também. E naquela ocasião, quando ele estava a pedir que se recolhesse o dinheiro, alguém apareceu com um livro que falava sobre algumas leis de Jeová do passado. Quando Josias, o rei, viu ou tomou conhecimento desse livro, a primeira coisa que ele pediu é que fosse lido aquele livro a ele. E os versículos número 13 diz o seguinte: Vão, consultem a Jeová por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, pois o furor de Jeová se acendeu contra nós. É grande, visto que os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, porque não fizeram tudo o que está escrito para nós. Conseguiram notar aí no manual de atividade o rei Josias a escutar atentamente o que estava escrito naquele livro? Acontece, queridos irmãos, que tempo antes o povo de Israel não havia obedecido a Jeová. Então a preocupação de Josias foi ser humilde, reconhecer os erros que eles cometeram no passado e se esforçar para agradar agora a Jeová. É interessante que, por ele ser tão humilde nesse sentido, no sentido de primeiro procurar as orientações que o livro mostrava e depois reconhecer os seus erros e corrigi-los, Jeová abençoou ele. Veja a mensagem que Jeová pediu que te transmitissem. Os versículos número 18, 19 e o 20. Porém, devem dizer o seguinte ao rei de Judá, que nesse caso era Josias, que Jeová vos mandou consultar. Assim diz Jeová, o Deus de Israel, no que se refere às palavras que ouviste, visto que o teu coração foi receptivo e te humilhaste perante Jeová, quando ouviste o que eu disse contra este lugar e os seus antepassados, e ele se tornaria um motivo de terror e objeto de maldição, e rasgaste a tua roupa e até choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz Jeová. É por isso que te reunirei aos teus antepassados e descansarás em paz na tua sepultura, de modo que os seus olhos não verão toda a calamidade que trarei sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Jeová Deus, ao enviar essa resposta ao rei Josias, era como um sinal de aprovação. Jeová não fechou os olhos à humildade do rei Josias, como muitas pessoas, muitos seres humanos fazem uns aos outros. Jeová valoriza quem realmente é humilde. E é importante ser humilde por quê? Porque a humildade para Jeová, do ponto de vista do nosso Deus, significa vida. Josias morreu, mas com essa garantia de que ele poderia viver para sempre. Por quê? Porque ele foi humilde. Ele rebaixou-se, humilhou-se. Então, qual é a lição para nós? Será que vamos dar mais atenção, mais valor na forma como o mundo vê as pessoas humildes? Ou queremos valorizar o ponto de vista de Jeová sobre humildade? Queridos irmãos, queridos convidados, por favor, vamos continuar a ser humildes. É verdade que às vezes pode parecer, sim, parecer que a pessoa humilde perde alguma coisa. Mas na realidade, a pessoa humilde não perde nada. Ela ganha a aprovação de Jeová. Ela ganha a garantia da vida. A pessoa humilde não perde porque tudo o que esse mundo dá às pessoas orgulhosas é apenas temporário. São coisas que hoje a pessoa tem e amanhã perde. Mas quem é humilde de coração, quem é humilde de verdade, será abençoado por Jeová ricamente e de maneira permanente.